Eu vou pedir licença para me estender um tiquinho mais do que os outros oradores, porque eu acho importante lembrar a história dessas publicações que hoje se reúnem nesse livro Tijolaço. Na verdade, são muito mais. São cerca de 600 publicações ao longo de mais de 20 anos. Nós temos um companheiro chamado Apio Gomes, que não está aqui, que se deu ao trabalho de reunir e digitalizar. Quem sabe um dia a gente consiga fazer a edição completa desses textos, para dizer que Brizola foi e continua sendo o eixo da minha própria existência. Então é difícil para mim falar disso sem me emocionar muito. O Tijolaço nasceu em 1984 como uma tentativa de resistir ao cerco que nós sofríamos da imprensa. Além do tradicional Globo, também o Jornal do Brasil tinha assumido uma postura de hostilidade ao Brizola. Os mais novos talvez não creiam, mas o Jornal do Brasil chegou a publicar um editorial dizendo que o Brizola estava asfaltando as ruas do Pavão e do Pavãozinho para os ladrões roubarem com mais facilidade. Chegava a isso. Quando o Brizola inaugurou as linhas de ônibus que atravessavam o túnel Rebouças, acabando com o apartheid que até nas linhas de transporte de ônibus o Rio de Janeiro tinha, nós tivemos uma revolta da classe média ipanemense que foi muito bem retratada pelo Joaquim Pereira de Souza no Globo, na época no Jornal do Brasil, com as pessoas reagindo à presença daqueles que para eles não eram praticamente seres humanos, porque eram mulatos, porque eram negros, porque eram pobres, porque tinham farnel, porque não podiam comprar o lanche que se vendia ali nos quiosques de praia. Então, nós iniciamos a publicação do Tijolaço num ambiente profundamente hostil. Não pensem que o que nós vivemos foi muito diferente do que vocês veem. O Brizola era atacado, inclusive, no aspecto moral e ético. Ele era o grande fazendeiro do Uruguai. O Jornal do Brasil chegou a mandar um repórter, Rosenthal Calmon Alves, para fuçar a fazenda. E o Rosenthal voltou sem matéria. Porque a fazenda era uma fazenda normal para aquela região. E a casa da fazenda, que tinha o nome de Casco Viejo, da fazenda El Repecho, a subida, a casa era uma casa de pedra com telhado de amianto. Um lugar que durante muito tempo nem energia elétrica teve. Foi para lá que, saindo de um palácio, depois do balneário de Atlântida, o Brizola levou a sua família para viver na precariedade, e isso era apontado como um grande terratenente do Uruguai. Bom, o que teve de novo e diferente no Tijolaço? Se eu tivesse que dizer o que era o Tijolaço, hoje, eu diria o seguinte: o Tijolaço era o blog do Brizola. É verdade. Onde ele percebia, registrava, analisava e combatia os fatos e lutas políticas do dia a dia. O Tijolaço não tinha uma orientação estratégica de longo prazo, não era um tratado teórico, era tiroteio. Eu dizia, governador, mas isso é muito grande, não vai ter muita gente que vai ler isso, o pessoal não aguenta ler essa tripa toda de texto. E ele dizia para mim: Brito, olha, temos que dar munição para o nosso pessoal. Exatamente como hoje nós fazemos, não, Miguel? Nós fazemos na blogosfera. Nós damos munição para o nosso pessoal poder discutir, poder debater, poder combater, poder enfrentar e poder desmistificar. Então, eu só agradeço a Deus, e o Leonel é testemunha disso, que não tinha internet nesse tempo, porque se eu hoje trabalho 14 horas por dia para manter aquele blog sozinho lá, se o Brizola estivesse vivo, eu ia ter que entrar num estado de excitação permanente 48 horas por dia, porque ele era muito pior do que eu para trabalhar.
Vocês não conheceram a energia desse homem. Era daqueles de sacudir a gente cedo da cama. E ainda perguntava com a maior cara de pau, 7 horas da manhã: Mas, te acordei? Acordou. Chegar às 7h01 era boa. E era, eu brincava sempre dizendo que nessas sextas-feiras que o Leonel narrou, eu na época era casado e perguntava: mas, pô, você toda sexta-feira só chega em casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E eu falava: pois é. E tu fica contando para tua mulher que tu está trabalhando? Eu falo: pois é. E ela acredita. Eu falei: essa é a pior coisa de tudo, ela acreditar. Mas só tem uma coisa que piora ainda mais. O que é? É que é verdade. Fosse mentira. Bom, voltando aqui para as questões do hoje. O que permanece vivo nos ensinamentos do Brizola? Permanece, em primeiro lugar, a ideia de que não pode haver transformação no Brasil se o povo brasileiro não tiver em quem e em que ideias personificar seus objetivos. Naquela linguagem de homem rural, o Brizola dizia: olha, precisa do boi sinuelo, aquele que aponta os caminhos, aquele que as pessoas reconhecem, no qual percebem a experiência, a sabedoria, o conhecimento, a prudência necessária para conduzir essa coletividade num caminho seguro. Nós perdemos isso no início da década que nós estamos vivendo. Nós perdemos a oportunidade de ter no governo uma pessoa que tivesse, isso não é crime, tivesse a capacidade de sensibilidade política, a capacidade de sensibilidade política de não apenas nos conduzir pelos caminhos em que queremos ir, nem sempre na velocidade que desejamos, mas de evitar que nos desencaminhem dessa rota. A política é uma dona mobile. As maiorias que você tem hoje, amanhã você não tem com um estalo de dedos. Vocês estão vendo. A grande base parlamentar do Temer, que há meses tinha 400 deputados, etc. e tal, hoje eles estão contando já nos dedos 240 e andem rápido antes que se esvaia. Então, o Brizola nos ensinou isso. Primeiro, o povo precisa de referências. Segundo, o homem público, e Brizola foi um grande exemplo nisso, precisa de austeridade, de uma certa formalidade no trato com os políticos e de um espaço que seja mais ou menos impenetrável em torno de si. Porque tudo o que se fizer e muita coisa que nem se faz vai ser usado, trabalhado, utilizado e apontado contra você. Em terceiro lugar, é preciso ter um povo esclarecido de que o progresso não é obra individual. O progresso só existe enquanto se trata da ascensão das coletividades. Talvez alguns dos mais velhos que estejam aqui tenham, como eu, a origem na ascensão da classe operária nos anos 30, 40 e 50 no Brasil, naqueles conjuntos do IAPI, de onde eu vim, e que nós percebíamos que havia ali um processo de ascensão de classe trabalhadora. Não era meritocracia, não era. Havia um espaço, claro, para o desempenho individual, etc. e tal, mas não era. O nosso destino estava mais ou menos traçado. Não era servir o exército, Paulo? Lá em Realengo? Servir o exército, fazer carreira no exército. Era a maneira de estudar. Como tinha sido muito antes, para o pai da Anitta, o colégio militar. Era a capacidade de ascensão do pobre. Graças a isso nós tivemos no nosso exército, e ainda temos hoje, embora encruado, um grande sentimento nacional. Por último, eu queria dizer a vocês que todo mundo tem o direito de soltar um pouquinho o seu lado pessoal. Há 5 dias
eu tive a oportunidade de escrever um texto no blog, lembrando o aniversário da morte do Brizola, e eu dizia que eu tinha aprendido com ele a perseverar, a não desistir, a não entregar a rapadura, ou como diz os gaúchos, aquela música famosa cantada pelo Leopoldo Racier, que nós não podemos se entregar para os homens. E ontem, lendo o jornal, eu encontrei uma história contada pelo Cacá Diegues, que me deu mais força para continuar e que eu acho que deve servir de exemplo para todos nós. O Bob Marley estava fazendo um comício na Jamaica lá, e ele apoiava os movimentos de esquerda na Jamaica, um comício contra a direita, lá, contra as pessoas que estavam praticando agressões, terrorismo, violência, e ele levou um tiro. Levou um tiro um pouco antes de um show. E 2 dias depois, ainda com as ataduras, ele foi para o palco fazer o show e perguntaram: Bob, você é louco, você está machucado, por que você não pode relaxar e descansar um pouquinho? E ele respondeu: porque as pessoas que querem fazer mal aos seres humanos não descansam nem um dia. Por que é que eu vou descansar? Obrigado.